isso enquanto Wilson ia pro canto esquerdo. Na marca de 10 minutos, primeiro tempo da prorrogação. Em coro, a torcida do Palmeiras grita comigo: Evair, 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 camisa 9. Evair é um terror. Evair, Evair, Evair. A nossa geração tirou um peso das costas com esse gol. Foi o nosso primeiro grito de é campeão naquele 12 de junho de 93. Mudou a nossa história como palmeirense, marcou a nossa vida e talvez por isso o Evair seja o maior ídolo da nossa geração, que representou tudo aquilo que estava engasgado durante 16 anos na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. E hoje o Pode Cornetar tem a honra de receber o Evair no nosso episódio mais especial. A gente nunca imaginou de poder ter o nosso grande ídolo aqui, Evair, o Matador. Evair, obrigado por ter aceito o nosso convite. A emoção aqui nossa do estúdio é inigualável. Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês. Que bom poder vir conhecer esse lado também do palmeirense, né? Porque a gente, na sua abertura aí, você disse que mudou a história do palmeirense, mudou a minha vida também, né? É meu cartão de visita aquele 12 de junho de 93, porque fez valer a pena. Bom, e para participar aqui dessa mesa tão importante, óbvio que eu tenho ao meu lado sempre ele, Nelsinho, o sensato. Nelsinho, que não é o Batista, hein? É Pelo Nelsinho amor de longe Deus, de ser o Batista, hein? Bolognese. Mas eu vou falar pra vocês. Pode chorar já? Ou não? Pode. Pode chorar? Cara, Porque a gente chorou naquele 12 de 93. Não, meu, eu tô emocionadíssimo, arrepiado. Tô só de ver Meu, não tinha classe nenhuma pra bater na bola. Pelo amor de Deus, mas como era ruim pra bater na bola, gente. Que é aquilo, cara? Aquilo que tem que fazer um quadro, um outdoor, assim. Você sabia que eu ganhei de presente, Evair? Nosso matador. Um quadro desse lance? Tem aqueles viu? caras que fazem. Eu nem sabia que tinha, mas tem que ser um quadro, cara. Ganhei um quadro desse lance. Pô, mas muito obrigado, velho, por estar aqui presente com a gente. Eu que agradeço, hoje. Obrigado. Nós vamos fazer um programa muito, muito legal. A gente vai falar muita besteira, você vai corrigir a gente, vai mandar a gente, não tem problema, mas você vai se divertir. Muito obrigado de novo, viu, pela presença. Valeu. E ao lado do Evair, o fanático. Fabrício, assistiu pouco o jogo do Evair no campo, não? Bom, primeiramente, uma boa noite a todos. E, obviamente, eu tenho que mandar sempre um beijo para os meus filhos, para minha mãe, para minha esposa, dizer que eu amo eles. E é uma sensação, assim, tipo, uma coisa meio estranha, né? Que você fala, é um turbilhão de sensação. Você não sabe se você abraça, se você beija o pé direito do homem que bateu aquele pênalti. Você não sabe o que você faz, né? E assim, eu fui bastante em jogo, mas muito em jogo, modesta parte dizendo. E acompanhei de perto a trajetória do Evair no Palmeiras. E sou muito grato pelo meu pai, por ele ter me feito palmeirense, nascido palmeirense, e assim que eu vou fazer também com os meus filhos. Muito obrigado, viu, Evair? Obrigado por você estar aqui. Que honra, muito obrigado a vocês. Bom, e o nosso Araquém sempre está em algum lugar. Fábio Castaldo não está aqui em loco, mas não poderia deixar de entrar online para conversar com o Evair, né? Bom, é uma grande satisfação, um abraço a todos. Foi o maior batedor de pênaltis que eu já vi, um dos grandes batedores de faltas que eu já vi, um dos grandes cabeceadores que eu já vi, um dos grandes chutadores que eu vi e o maior centroavante e o maior ídolo da minha geração, né? Eu ia até citar uma coisa, esse cara me deu alegria, até num jogo que eu fui assistir, ele vai lembrar, uns amigos me chamaram para ver São Paulo e Guarani, uns amigos Bambis, e eu fui no Morumbi, 3-0 para o Guarani, 3 gols de Evair. Eu tava nesse jogo até, eu falei, esse cara me deu alegria até pelo Guarani. Eu lembro desse jogo aí, foi bacana esse dia aí. Eu acho que era até, se eu não me engano, esse jogo era pela Libertadores da América, alguma coisa assim, sabe? Então foi um dia memorável, uma noite memorável, né? Fazer 3 gols no Morumbi, foi bacana, foi um dia
que fez gol de falta, fez gol de contra-ataque, fez gol de cabeça. Então foi um dia memorável. Feliz lá no Palmeiras. Evair, antes a gente falar assim da história, até a gente vai falar rapidamente sobre a final. Você tinha noção quando você estava caminhando para aquele pênalti, tudo aquilo que representava aquele pênalti? Eu já vi que no 12 de junho você falou um pouco disso, que você carregava, parece que toda aquela emoção do palmeirense naquele momento. Eu acho que foi um pênalti assim que eu não estava tão nervoso para bater aquele pênalti. Você estava tranquilo? Eu estava tranquilo. Eu fiquei mais Eu achei nervoso. você muito nervoso para bater na bola. Tá parecendo o Veiga. Eu estava mais nervoso no de 99. Porque o 99 não era eu que ia bater o pênalti, né? O 99 eu estava no banco, foi na final da Libertadores e de repente a bola estava na mão do Zinho e do Alex. Eu tinha entrado fazia 5, 10 minutos, de repente a bola estava na minha mão. Eles resolveram, me deram a bola na minha, não, vai você, então tá bom, daqui vou eu, mas esse aí eu fiquei um pouquinho mais nervoso porque não era eu, mas em 93 era a minha responsabilidade. Ele estava um pouquinho mais nervoso, ele em vez de caminhar, ele correu um pouquinho mais pra bola. Tem um caso que eu vi você contando no podcast, você comentando que sua mãe falou, por que tem que ser ele? Por que tem que ser eu, né? Por que tinha que ser eu? Na simplicidade da minha mãe, aquele dia eu me emocionei muito e eu vou me emocionar de novo, porque toda vez que eu lembro da minha mãe acontece isso. Ela muito simples, né? Uma casinha muito simples lá em Crisólia e a gente não sabia onde ia chegar com o futebol, né? O meu sonho era jogar numa seleção brasileira, jogar num time grande, né? Chegar ao Guarani para mim já era de repente aparece o Palmeiras na minha vida e o meu retorno para o Brasil foi muito conturbado, porque eu pedi para sair do Atalanta, voltar para o Brasil. Chego em Ouro Fino, no bar do meu tio, ele fala, poxa vida, você tem tantos times para voltar a jogar bola, o Palmeiras mata seus atacantes, ele destrói seus jogadores, e você vem jogar logo justamente no Palmeiras. Eu falei para ele, não, eu vou ser campeão aqui. Eu vou ser campeão no Palmeiras. E uma coisa tão longe, né? Porque ninguém mais acreditava, não, sabe? Palmeiras, 15 anos, todo ano, destruía todos os jogadores. E de repente chegou esse dia, né? De 93. E seu tio tinha razão. Porque o palmeirense adora. Até 92, você tinha mais 93. Mais razão. Aí, você acertou mais que seu tio. Aí o que aconteceu? A minha mãe. Sentada na sala da minha casa, muito simplesinha, levantou brava, né? Quando viu que era eu que bati o pênalti, levantou brava, bateu a porta e saiu andando pela Crisólia, que é pequenininha, virou à direita, no primeiro quarteirão, virou à direita de novo, encontrou a amiga dela, a Rosária, que é vizinha de fundo, e sentou as duas no meio fio lá e ficou as duas, né? Brava minha mãe, né? E falava para a Rosária, tanta gente para bater o pênalti, por que tem que ser meu filho que tem que bater o pênalti? Coloca outro para bater o pênalti. Porque ele vai ser o herói eterno do palmeirense. Ela não tinha noção daquilo que realmente ia acontecer. Então, na simplicidade dela, ela levava a vida bem assim. Quando ela ouviu os rojões, lógico, né? Ela percebeu que correu tudo bem, aí ela voltou lá pra dentro, viu o gol e tal. Nossa, imagina o nervosismo que ela fica. Não, porque... Você imagina uma mãe, exato. levantou e falou, não, eu vou sair daqui, não quero saber, coloca outro pra bater, meu filho não. Mas porque você lembra do caso do ex-goleiro do Brasil da década de 50, da Copa de 50, né? Do mesmo jeito que a pessoa vira ídolo, né? Você pode acabar com a carreira do jogador. Mas graças a Deus deu certo. Sobre isso, daquele gol do Viola, o gol do Porco, pra a final, mexeu com vocês mesmo? Sim. Ou a história? Não, mexeu porque naquela época, para o palmeirense, era um insulto muito grande. Nossa, né? a gente o palmeirense adotou já agora o Porco, Sim, né? Tá tudo adotado, tudo tranquilo. Mas na época era uma assim, muito... Uma ofensa. Uma ofensa. A gente não palmeirense não aceitava. E aquilo foi muito bem usado pelo Vanderlei pela semana inteira, né? Mostrando o vídeo, motivando, mostrando o gol dele e tal, a maneira que foi comemorado, tudo aquilo lá foi assim, de uma certa maneira. Que legal. Então, valeu a pena. Eu ouvi do Vanderlei, que num outro podcast, que você foi o profissional
foi o melhor profissional que ele já trabalhou, né? Se ele te colocasse de ponta direita, você não reclamava, você ia de ponta direita. Se você precisasse de zagueiro e te colocasse de zagueiro, você também sempre foi muito profissional, né? Mesmo ele te atrapalhando um pouco, ele dizendo que tinha que puxar você um pouco no meio do campo. O Vanderlei, como profissional, ele realmente ele é o melhor treinador que você já trabalhou? Sim, é o melhor treinador que eu trabalhei. Ele tem treinamentos muito bons, a parte psicológica dele é muito bom, a parte tática dele, ele é muito competente. Foi um cara que trouxe muita novidade, principalmente na parte psicológica, para aquele time, porque aquele time tinha uma pressão muito grande de quebrar aquele tabu, e a gente carregava tudo aquilo nas costas, parecia que a gente estava ali há 17 anos sem ganhar títulos e a cobrança era muito grande e era preciso aliviar aquilo. Aí ele trouxe a psicóloga para dentro do futebol. Ela não deixava, pelo tamanho da vaidade dele, ele não deixava a psicóloga chegar na nossa frente e falar conosco no grupo. Porém, essa psicóloga trabalhava individualmente cada um, pegava tudo aquilo que você tem de bom, você tem de ruim, passava para ele e ele tentava, né, traduzir isso e tirar algo bom de você. Tem jogador que você pode xingá-lo de tudo quanto é jeito, que ele vai se motivar e vai ouvir e vai entregar coisa boa lá dentro de campo. Tem jogador que você não pode nem sequer cobrar ele, tem que ter um jeitinho. Você não trava. E isso ele sabia fazer, né? Então, e justamente isso que aconteceu. O psicólogo trouxe para ele essa condição. Isso ajudou bastante aquele grupo, e sem contar o lado tático dele, né? Ele sabia muito bem, ele tinha uma leitura muito boa de intervalo de jogo, assim, ele sabia muito bem mexer no time, motivar o time, tirar um, colocar outro, mexer as peças sem tirar ninguém, e dava resultado. Então isso fez dele, para mim, o melhor. O pessoal fica meio bravo aqui comigo, porque falam que o Abel é o maior treinador da história. Eu falo que o Abel é o mais vencedor, o Filipão tem mais identificação, mas o melhor era o Luxemburgo, em termos táticos e técnicos. Eu tô muito errado no que eu falo? Não, eu acho até que o Abel superou todos esses dois. Você acha? Pelos títulos. Por Então, tudo aquilo que a títulos, gente... Mas não pela bola, né? Não, também pela bola. Eu acho que o Abel fez... Motivacional também. O Abel fez, assim, teve umas sacadas em momentos cruciais, coisa que ele não teve nesse último jogo contra o Corinthians. O que você achou que faltou? Ele teve contra o Flamengo, lá em Montevidéu, ele teve contra o Santos, né? Ele teve essa sacada e tirou um jogador, colocou outro, de repente deu resultado, né? Aquele esquema lá em Montevidéu, né? Aquela bola metida pelo Gomes, o Mike chegando no fundo, cruzando para trás, aquilo ali é muito bem treinado. Ele sabia que o Felipe Luiz era um jogador que não gostava de correr atrás do lateral e deixava pro Bruno Henrique correr atrás, então ele sabia muito bem, fez muito bem aquela jogada, ensaiou direitinho, bem, né? E gol do Palmeiras. Então, para mim é surpreendente. Ele surpreendeu nessas... E o que você achou que faltou nessa final? Além do Veiga fazer um pênalti muito bem como você... A gente vai reivindicar ter o kicker, igual no futebol americano, aquela pessoa que só entra para bater o pênalti, a falta, entra o Evair. Entra o Evair. Eu acho assim... O Palmeiras, desde o início da competição, ele não teve assim, não deu a justa importância para a competição. Não teve a gana de ganhar. Quase não foi entre os quatro. Você acha que o Abel errou em fazer os testes no começo do campeonato? Não, eu não acho que lá tirou a nossa jogar o segundo jogo em casa? Eu acho que não, porque querendo ou não, a Ponte Preta, que ficou em segundo no nosso campo, classificaria em quase todos eles. É verdade. Entendeu? Isso então, é muito injusto no Paulista. É injusto e não acredito que tenha sido essa, né, o motivo. Porém, o que acontece? Dentro de uma final, como foi aqui agora, teve 10 dias para treinar e nós não tivemos nenhuma surpresa, uma jogada ensaiada, né? Nós vimos o Estevão o tempo todo atacando por um lado e de repente a gente não tem ataque pelo lado esquerdo. Então eu acho que, e o Corinthians soube marcar muito bem, então são coisas assim que a gente esperava algo diferente, porque ele pudesse alternativas, dar uma, né? dar mais, mudar alguma coisa, mudar alguma coisa, pelo menos
ter uma sequência pelo lado esquerdo ali para poder, né, ter uma opção de ataque também, coisa que eu achei que faltou um pouquinho mais. Antes de abrir, quer perguntar alguma coisa? Não, depois eu pergunto. Eu queria, como a gente já falou um pouco da final, porque não vamos falar muito. Não, eu acho que né? mas é... Evair, como era pra você, estava lá na Itália, no Atalanta, falou, Palmeiras quer você. Como foi isso pra você naquele Não, momento? fui eu que pedi para vir embora. Você que pediu pra eu vir pedi embora? pro meu diretor, Franco Previtali, lembro até hoje o nome dele, passou a ser meu amigo, né? Depois de tantos anos ele me levou para a Itália e estava sempre com ele. E falei para Franco, senhor Franco, eu não quero mais ficar na Itália, eu não quero mais ficar no Atalanta. Eu fiz contrato por 2 anos e renovei para mais 2 anos. Então eu teria 4 anos. Eu cumpri o 3º ano e falei no final do 3º, não, eu quero ir embora para o Brasil. Ele tomou aquele susto, né? Porque ele não esperava, mas falou assim, não, eu não quero mais ficar aqui, eu não quero mais ficar em Bérgamo. 3 anos está bom. E a minha mãe já tinha falado, o que você está fazendo aí, meu filho? Faz 3 anos já, está na hora de voltar. A família estava sentindo falta um pouco da família. E nós não tínhamos o celular, facilidade. Aí eu tinha que ligar para minha mãe, ela para ligar, falar com o pessoal, tudo, sabe? Era muito difícil, tal, ninguém ia para lá, então... também, aí bateu, falou assim, não, eu quero voltar. Não sabia que ia voltar para o Palmeiras, né? Não sabia. De repente houve essa troca aí e eu fiquei feliz, porque eu sabia da cobrança, sabia da... Depois fiquei sabendo... O tio já tinha avisado? Não, foi quando eu cheguei. Ah, tá. Aí o tio não tinha falado ainda. Né? O susto foi depois, né? Mas foi mais ou menos assim a história. Então, mas e aquela eu lembro da história que falaram que você tinha hérnia de disco e que o Careca tava voando, o Careca Bianchese. Ia errar na contratação. Tinha isso mesmo? Você tinha um problema? Quando eu saí do Guarani, eu saí com isso, né? Com hérnia de disco. E eu tinha doía bastante as minhas costas, né? E eu não sabia fortalecer, não sabia. Eu cheguei na Itália, joguei os 3 anos na Itália, não senti dor nenhuma mais, mesmo porque lá a gente treinava muito menos e jogava muito mais, né? Ou seja, pelo menos jogávamos só de final de semana, né? No Brasil a gente jogava 2 vezes. Quarta e domingo e treinando, né? E lá, apesar de jogar só o final de semana, a gente treinava muito menos. Por causa do frio, você não tem condições de fazer 2 períodos. Então e quando chega o calor na Itália também, é muito calor, então é sempre um período sempre. Só 2 períodos na pré-temporada. Então aquilo aliviava a minha dor. E quando eu voltei... eu encontrei essa polêmica na chegada, mas não tinha mais dor nenhuma. Eu já operei depois, em 2001. 2001 eu operei hérnia de disco. Que daí eu falei assim, não, agora eu tenho um tempinho aqui, vou fazer cirurgia. Fiz a cirurgia. Não adiantou nada, volta a doer do mesmo jeito. Mas eu sei que você já deve ter explicado. Deixa eu te perguntar uma coisa, vai. Dia 7 de julho de 1991, o que te vem na memória? O que você falou aí em off, que eu não lembrava, né? A minha estreia, né? Apesar que a minha estreia foi no torneio início, lembra? Sim. Nossa, teve um torneio início. Existia isso ainda. É verdade, no Pacaembu. E eu fiz gol fiz meu primeiro gol nesse torneio início. Porém, a estreia mesmo foi nesse dia. Foi num amistoso, Palmeiras e Mogi. Foi 4-2 pro Mogi e o Evair fez gol. Oi, Evair, eu sei que você já falou muito sobre isso, eu vou passar depois pro Castaldo perguntar, mas por que o Nelsinho afastou você, Andrei? Nossa, que raiva do Nelsinho, meu. 4, ele afastou 4. Não sou eu, hein, não sou eu. Ivan, você que tinha mais um, não lembro quem era. Jorginho e Andrei. Jorginho e Andrei. Eu, Ivan, Jorginho e Andrei. O Jorginho, não o Putinati, o outro, o Cantifas, né? Isso, Cantifas, isso mesmo, o time não vinha muito bem, ele falou que era deficiência técnica. Aí eu perguntei pro Tipulo, quando foram me comunicar, né? Porque não foi o técnico que veio falar contigo? Não, os dois estavam juntos, na sala. E eu sempre chego cedo, né? Sempre cheguei cedo, eu nunca me atrasei, eu nunca faltei um treino na vida. O Luxemburgo se referia a isso aí também, né? Eu nunca faltei um treino da minha vida, eu nunca cheguei atrasado num treino, porque... Para mim é meu trabalho, eu não tenho por que chegar atrás. Eu só fazia isso na vida, né? Então, eu cheguei muito cedo naquele dia. Não tinha ninguém ainda, mas o time passava
tínhamos perdido pro Botafogo 2-0 lá no Rio de Janeiro. E na segunda-feira, acho que foi sábado o jogo, ou domingo, não lembro, cheguei para me trocar, me troquei, e o pessoal começou a chegar. Mas nisso o Tipulo passou, o treinador já estava, e o roupeiro chegou e me comunicou. O pessoal quer falar com você ali na salinha. Falei, tá bom. Eu fui lá, eles me comunicaram. E assim, no susto eu perguntei, mas por quê? Porque na minha cabeça, o time tá mal, tudo, mas... Não é minha culpa. Não é só eu. Não é. No susto eu perguntei, não, deficiência técnica. Falei, tá bom. Peguei as minhas coisas, coloquei dentro de um saco de lixo, aquele saco de lixo preto, né? Você tem chuteira, né? Você leva um monte de coisa, tal, para treinar, tal. Peguei, fui para casa. Quando eu cheguei no meu apartamento, aí caiu a ficha. Falei, puxa vida, o que aconteceu, né? Aí que a coisa ficou mais estranha na minha mente. Você chegou a pensar que você ia sair do Palmeiras? Sim. Eu tinha certeza que eu ia sair do Palmeiras. Tinha certeza? Teve alguma proposta? Teve a proposta do... da onde veio o Roberto Carlos lá? Como é que chama? União de Araras. União de Araras. Na época disputava a primeira divisão. Era um time bom. Era um time bom. Aí eles vieram com uma proposta tal, mas o Palmeiras falou assim, não vai sair agora. E ficava enrolando. Né? Ficava enrolando e eu ia todo final de semana, eu ia para Crisólia, eu ia para Ouro Fino. Disputava campeonato lá. Eu treinava aqui em coisa, ia ser campeão lá em Ouro Fino. Aí fizeram Você sabe quem um foi regulamento lá em o Ouro santo Fino? que te segurou no Palmeiras ou não? Porque alguém deve ter te segurado. Falou, não saiu seria hora dele. Por Sim, algum outro motivo, auxílio, né? deve ser porque o meu salário era baixo, porque eu pedi pra voltar, talvez o meu salário... Não, vamos segurar ele aí um pouco aí, porque... Vai que uma hora ele O dá santo, certo, tem que né? descobrir o nome desse santo que segurou o Evair no Palmeiras. Mas, e aí acabou acontecendo o que aconteceu, o resto da história vocês mais ou menos sabem. O Otacílio que te reintegrou, né? Foi, Otacílio Gonçalves. Otacílio Gonçalves. O Chapinha. O Chapinha. Que falaram que ele era muito bom técnico, mas o que não tinha o grupo precisava de uma coisa mais enérgica. Foi isso mesmo que tinha cobrança sobre ele, era isso. Ele era paizão. Ele era realmente... Estilo se vocês... Filipão? Não. Não. Esse era paizão no verdadeiro sentido da palavra. O Filipão... Passava a mão ele mesmo. Ele é paizão pros que bebiam muito, porque os da noite, pros caras sérios, o Filipão nunca foi paizão. Entendeu? Porque esses caras não precisam de pai. Quem precisa de pai são esses caras que gostavam da noite, bebia, e se não jogasse, poderia perder ele pro grupo e tal, entendeu? Esse, o paizão, na minha concepção, o Filipão, na minha concepção, é essa. E o Chapinha, não. O Chapinha... Ele era muito suave. Muito tranquilo. E a imprensa, não sei se vocês se lembram naquela época... Ela queria sangue no Palmeiras, né? Não Ainda adiantava. Mas o Palmeiras vinha bem com o Otacílio Gonçalves. Era pior ainda. Era muito pior. Então era comum, após um treino nosso, ter um jornalista... alguém xingou a mãe do outro lá, brigou... Querendo causar... ali já estava... Jornalista não, fofoqueiro, né? Causador. Você brigou com fulano? Não tinha jeito. Então era assim... E quando Edmundo e Edilson... não se apresentavam, às vezes um ia para o Rio de Janeiro, outro ia para a Bahia, e não se apresentavam no dia, faltava no treino. Achava que era briga. Não, a imprensa queria que ele tomasse a decisão enérgica. Punisse. E bater. E ele fala assim, não, gente, isso aqui, eles vão ser tratados internamente, vai ser multado, vai ser tal, mas a imprensa não aceitava isso. Aí entrava o paizão. Esse para mim é o conceito do paizão. Aí entrava a imprensa querendo sangue. Então, mas queria sempre que mandasse imprensa, o Edilson embora, queria que mandasse o Edmundo embora, queria que... E isso ele não fazia, e ele tinha tranquilo. Nisso ele foi... Aí começaram a falar que ele não tinha o pulso firme para ser treinador do Palmeiras. Aí chegou uma hora que a própria diretoria acreditou que era isso mesmo. E aí trouxeram o Luxemburgo. Tá dando certo? Vamos causar, que é pra ver se esses caras se enrolam. A imprensa sempre foi assim. Ô Castaldo, faça a sua pergunta pro Evair. Eu queria fazer uma pergunta, eu não sei se isso, eu nunca ouvi, se isso já, eu ouvi algumas coisas que a gente tira alguma conclusão. Na época, eu queria saber como que o Luxemburgo geria o elenco. A gente estava no campo
eu vi assim, nitidamente que o Evair perdia a paciência com o Edmundo Fominha, tá? Então o Edmundo tinha 300 bolas para passar. Esse é o tipo da imprensa que a gente vivia. Sabe? É. Sabe por quê? O que acontece? Fabuloso! Deu corte! A gente ganhava uma partida bem, o time jogava maravilhosamente bem. Fazia 4 destruía, a 0, e o pessoal plantava. Aí vinha a imprensa e falava assim, mas você brigou com o Edmundo? Quem que brigou com o Edmundo? Isso. Você brigou com o Edmundo? Quem que brigou? Quem que brigou dessa vez? Essa era a imprensa vai cair, no Brasil. E o palmeirense acreditava nisso, né? Porque estava tão acostumado a não ganhar títulos que achava que isso tudo era verdade. Mas assim, a pergunta eu via... Quando o Edmundo tomava a decisão errada, que vocês bravejavam, coisa do jogo e tal. Mas passava a impressão, Evair, que aquele elenco ele era tão qualificado que vocês não eram amigos fora de campo, tá? Que cada um tinha a sua vida em especial, cada um tinha o seu estilo de vida diferente do outro, que não se davam bem. Inclusive a gente teve relatos do Antônio Carlos com o Edmundo de se pegarem. Eu queria saber como, para nós, assim, passava a sensação que vocês eram tão diferentes, como que o Luxemburgo gerenciava isso, que hoje qualquer olharzinho para o lado fala, o ambiente está rachado, por isso que o time não vai. Fulano não fala com o ciclano, então o Abel já tira porque não se comporta direito dentro do elenco. O fulano sai à noite, o Abel já mandou pro Botafogo. Eu queria saber como que era, na época, o gerenciamento que o Luxemburgo fazia isso de características entre vocês tão diferentes, se era tão diferente. Não, realmente era muito diferente, mesmo porque o Edmundo era muito novo, Edilson muito novo, e eu, César Sampaio, Antônio Carlos, Crebão, Mazinho, eram um outro grupo, outras pessoas que muito mais caseiro, mais tranquilo. Eles estavam no flor da idade. Mais maduros também, né? Faziam o que queriam mesmo e não estavam nem aí com nada e ninguém tinha nada que fora de campo, então, cada um fazia o que queria. Aí entrava o Luxemburgo também. Aí entrava o Luxemburgo. Qual que era a maneira dele tentar amenizar tudo isso? O Edmundo teve afastado em 94, né? Que inclusive era isso que você que foi pedir para reintegrar. Esse é o caso quando ele voltou, entendeu? Quando ele voltou, o time foi campeão, tudo, e em determinado momento começaram a pegar no pé do Luxemburgo. Essa era a maneira dele administrar. Ele mandou ele para casa, tudo, afastou ele lá. E ele continuava treinando não sei aonde lá, e a gente jogando, foi campeão, continuou ganhando. Eu não sei qual foi a indisciplina que aconteceu para ele ter sido, não me lembro qual que é a indisciplina que aconteceu para ele ser afastado. Porém, era dessa maneira que ele agia. E ele agia, assim, dessa maneira, mas elogiando muito também. Provavelmente ele deu a chance dele mudar alguma coisa, o Edmundo não mudou, ele falou, vou te afastar. Porque aí entra o paizão, né? Aí entra a história do que você estava falando, né? Chegou um dia que o Luxemburgo, nós tínhamos sido campeões, e ia comemorar o título do Paulista, se eu não me engano, alguma coisa assim. Ele ficou afastado primeiro semestre, se eu não me engano. Acho que foi o primeiro semestre de 94, que ele foi campeão paulista, que era pontos corridos, aqui em Santo André. Isso. Que a gente, a torcida invadiu. Ele não estava no jogo. É verdade. Não fez nada. É verdade, ele não estava no jogo. Porém, ele não estava no jogo, mas o Luxemburgo convidou ele para a festa. A festa do título ele estava. Entendeu? Tava todo o grupo, todo mundo festejando e todo mundo recebeu ele muito bem na festa. Ele não participou do campeonato, eu não sei quantos jogos ele ficou de fora, porém ele participou da festa. E durante esse tempo, o Luxemburgo reuniu o grupo e perguntou: olha, alguém tem alguma coisa contra o Edmundo? Nós já batemos nele, nós já tentamos corrigi-lo, foi afastado. Alguém tem alguma coisa contra ele para dizer que se o grupo aqui falar que ele não precisa mais dele, ele não volta? Foi bem essa a colocação dele.
houve aquele silêncio, 30 homens sentados, né? Houve aquele silêncio ensurdecedor e ninguém falava nada. Eu falei, caramba, eu vou ter que Intervir. vou ter que falar alguma coisa aqui, né? E aí pedi a palavra a ele, falei assim, professor, olha, porque existia muito aquela coisa, brigou com o Evair, brigou com o Antônio Carlos, Imprensa. brigou com o César Sampaio, brigou com não sei com quem, não sei o quê. Eu falei assim, não, professor, na minha opinião, pode colocá-lo de volta, porque ninguém tem nada contra ele aqui. Eu não tenho nada contra ele aqui, não. Ele pode ser reintegrado. Precisa porque trabalhar também, né? ninguém tem nada contra ele aqui. Quando eu falei isso, aí todo mundo levantou a Se voz. sentiu confortável de Se falar. sentiram confortável, não sei se como é que era a opinião deles. Porém, depois disso, todo mundo falou, não, pode trazer ele de volta, sim, pode trazer. Todo mundo concordou. E nessa concordância, aí ele voltou pro grupo. Foi entendeu? um alívio E pra torcida, viu? Foi um alívio, Não, porque e é o o torcedor Edmundo, gostava né? dele. O torcedor adora o Edmundo até hoje. Então, Apesar dele ser fominha algumas vezes, porque Não, pra mas, mim é um dos na meus época- ídolos também, ele facilita a vida de todo Na jogador. época né, foi digamos, um né? alívio, eu lembro. Ô Evair, fazer uma pergunta aqui pra você. É até engraçado falar isso, porque assim, por exemplo, no meu Palmeiras de todos os tempos, o ataque é Edmundo e Evair. Uhum. No meu Palmeiras de todos os tempos, Meu também. no meio campo tem o seu Ademir, atrás é Luiz Pereira e César Sampaio no o meio Gomes, também. o César Sampaio, o Mazinho, os melhores. E o ataque é Edmundo e Evair. E você sabe como que é brasileiro. quem que é o seu goleiro? Meu goleiro, Marcos. Marcão? Marcos. Lateral direito, seu quem é? Eu fico entre Arce e Djalma Santos. Eu já escalo o Mazinho na lateral Mazinho direita. Na lateral direita. Porque não dá pra Ó, deixar o meu é o meio de campo ali sem... O meu é Marcos, Djalma Santos, Antônio Carlos, Gustavo Gomes, Roberto Carlos, César Sampaio. E o Luiz Pereira? Não, é Luiz Pereira, Gustavo Gomes, Roberto Carlos, César Sampaio. E o Juninho, lateral? Não, Roberto Carlos. César Sampaio, Mazinho, Ademir da Guia e Rivaldo, Edmundo e Evair. Ataque. Você sacou o Alex, você sacou bons eu acho que o jogadores Rival- aí. Acho que o Rival. Dudu, você Djalminha, sacou. Dudu, Djalminha. Dos acho que o eu vi Rivaldo jogar. jogou mais bola. Uhum. O seu Ademir não pode sair. E o ataque são vocês. E por que eu tô falando isso? Porque brasileiro é assim. Depois de 93 deve ter nascido um monte de Evair. Graças a Deus. Graças a Eu Deus. encontro muitos por aí. E seu nome Evair é por causa que seu pai era corintiano e o Evair era um corintiano? Meu Deus Que do história céu. é essa, Evair? Deixa Tem um eu monte de Evair esclarecer. palmeirense, mas vamos Cara, entender essa história. Todo mundo tem uma mancha nele. tem Ô, jeito. o meu pai era corintiano, todo Seu mundo pai era sabe. corintiano? E ele Mas sua mãe era gostava. palmeirense, né? Não, a minha mãe não torcia pra ninguém. Não torcia pra ninguém. Ela. Torcer Aí- pro filho não bater pena, é diferente. E aí, ele gostava muito de um jogador chamado Ivair. Com I. Ivair, que jogou no Corinthians e foi se transformar no Príncipe, Ivair Príncipe, na portuguesa. É o Ivair. Isso mesmo. Aí, meu pai gostava desse Ivair. E falou assim, eu vou colocar o nome do meu filho de Evair, só para dar uma mudada. E colocou Evair, né? Continuou sendo corintiano, a mãe dele corintiana, a minha avó corintiana no máximo. Ao ponto de eu perder o título para o Corinthians pelo Guarani. 88, Eu né? cheguei lá na casa dela, ela falou assim, torci para você fazer gol. Olha... Mas torci pro Corinthians ser campeão. Fiquei uns 3 anos sem voltar na casa dela. E quando você devolveu em 93? E aí como é que foi? Que Não, aí- aí era outra história, né? Aí já todo mundo olhava e falava, pô, olha, puxa vida, hein? Oi, Vair, a gente tem muito aqui, a gente sabe que a gente é muito corneteiro, né? Não brinca. É, demais. Eu sou o mais... Palmeirense que não é corneteiro. Mas eu sou o mais corneta. Você sentiu muita pressão por ter ido jogar no São Paulo? Eu senti foi arrependimento de ter ido jogar no São Paulo. Olha aí, né? É mais ídolo ainda. Aí. Não é para me transformar e gostar tentar amenizar a opinião de vocês, não. É que naquela época eu achava que o São Paulo era menos adversário que o Corinthians. Como eu estava saindo do Palmeiras, o Palmeiras não me procurou para renovar e o São Paulo me chamou para conversar? Para conversar, eu falei assim, olha, Não vejo problema. só que eu não entendia aquela história, né? E eu fui ver que o São Paulo é inimigo. O São Paulo não é Exatamente. adversário.
o adversário é o Corinthians. O São Paulo é inimigo do Palmeiras, né? exato. Aí eu fui perceber isso só quando eu fui jogar no São Paulo. Aí caiu a ficha. Aí a que torcida caiu a do ficha. Palmeiras mostrou pra que veio. Eu falo isso no nosso grupo constantemente, vai. Sim. E a tua época foi o dos buracos do campo, que eles fizeram buracos no campo para nós 94. no Gás, Morumbi. teve o Gás também, não teve? É. No Não, o vestiário. Gás foi em 2009. O Gás, 2008. Não, o Gás foi na 2008. época do Evair, o São Paulo fez buraco no Morumbi, porque naquela época o Corinthians mandava os jogos no Pacaembu e nós mandaríamos no Morumbi. Seria o nosso título lá no Morumbi e o campo amanheceu com buracos na grande área e eles alegaram que foi o torcedor que entrou, que eles Não, podiam alegou fazer. que estava sendo feito manutenção. O jogo foi no Pacaembu, o segundo jogo foi no Pacaembu, que a torcida do Corinthians ficou com aquele pedacinho lá. Que o Edilson fez aquele histórica. golaço no meio de campo. Historicamente, desde a época de tentar roubar o nosso patrimônio, quem criou o esquema, aquela palavra esquema Parmalat, veio lá de Vila Sônia, lá do terreno roubado por eles, saiu de lá o esquema Parmalat, que foi tanto falado, tanto batido, porque naquela época a gente estava destruindo a hegemonia do São Paulo, né? O Palmeiras vinha arrancando o espaço que eles dominavam, e hoje é o clube que tem uma inveja do Palmeiras, e aqui nós estamos assistindo. Sempre foi, né? Todo período tem alguma coisa, teve algum problema com eles. E eu quando eu trabalhava no Lance, eu fui fazer uma reunião com o Paulo Nobre, e a reunião começou às 4 da tarde e terminou 8h30 da noite lá no CT, e a gente estava falando exatamente disso. O Paulo Nobre me contou, ele falou, isso é histórico, as diretorias se odeiam. O Paulo Nobre gosta muito de você, né, Evair? O Paulo Nobre, Nossa, ele eu vou viveu contar mais- muito, né? Vou contar mais um negocinho, aproveitando que o Paulo Nobre gosta dele. Quando eu estava no Lance, o Paulo me pediu assim, Fábio, por favor, eu vou botar eu quero pôr numa sala que eu tenho na casa, um pôster e ele tem hoje lá, um pôster do Evair comemorando aquele gol. Você consegue essa foto para mim? Eu rodei tudo, liguei pro Estadão para pedir, não conseguia. Depois eu soube que ele conseguiu. Eu não sei se vocês sabem, o Evair já deve até ter ido lá. O Paulo tem uma sala lá que tem um pôster do Evair do tamanho da parede, né, Evair? Exato, é lá no campo dele, né? Lá onde eles No fazem campo, os lá, né? churrascos deles lá. E para descer pro campo tem aquela foto bem grande comemorando aquele gol de quando acabou Você o saiu título. ali, né? Foi esse lance aí. É legal pra caramba, uma foto maravilhosa, muito bonita. Evair, fala sobre jogos marcantes. Tem algum jogo que te marcou muito? Óbvio, tirando a final, mas tem algum jogo que te marcou muito? Tem sem tirando, lógico, o título, esse aí que é um marco. Pra mim é o mais. Tem um Palmeiras e Boca Juniors que foi delicioso. Eu estava lá, 6-6. Eu 6 estava a lá. 1, 6 a 0. Eu estava lá. Aquele dia foi sensacional. Foi Toque de calcanhar, pumba do Roberto Carlos. Ainda fiz 2 gols eu ainda, tava lá, Aquele pô. dia o Mazinho foi convocado pra Copa do Mundo. Aquele pumba. E não me E levaram. você não, e você não me não. levaram. É a Mas, sua assim, grande frustração. Aquele dia o Mazinho foi mesmo pra Copa, velho. Aquele dia ele foi convocado pra Foi Copa. mesmo, por causa daquele jogo. Pois É a jogou sua muito. grande frustração não ter ido naquela Copa? Ah, sim. O meu sonho era vestir um dia a camisa da seleção no Mundial. Isso pra mim faltou na minha carreira. Porque por tudo que você tinha feito em 93, 94, você sentia que você ia? Eu tinha certeza. Porque pra nós era muito óbvio, mas a Sim. gente era palmeirense, apaixonado, mas... Aquele ano eu fiz 53 É gols. isso que eu ia falar, foi... Então, Hoje a hoje em gente dia... fala de artilheiros que fazem 10, 12 gols por É. ano, você fez 53 gols no Sim, ano. então foi um ano assim excepcional que nós passamos. Acho que marcou uma história no Palmeiras, bicampeão paulista, bicampeão brasileiro, campeão do Rio São Paulo. Então foi assim um momento marcante que eu tinha certeza que seria convocado. E aquele gol em cima do São Paulo, nos 3-2, que você levanta o braço olhando pro céu, foi mais ou menos um desabafo pela não convocação? Foi uma agradecimento. Esse aí, ó. Aí, ó. Tá aí. Esse aí.
Esse aí que eu tava falando pra vocês. E o ali, Zete... o Zete correu atrás de mim Conta a depois história do pra jogo. nós. Olha lá. O que aconteceu foi o Você tava seguinte. agradecendo a A quem bola, aí, tá Evair? agradecendo a Deus. A bola passa por cima da barreira e o Zete pensa que passou pelo lado da barreira, né? E ele sabia que ele ia tomar dura do Tele Santana se a bola tivesse passado pelo lado. Mas não, a bola passou por cima da barreira. Acabou o jogo, ele correu atrás de mim. Falou assim, vai me agredir, será alguma coisa? Né? E veio perguntar pra mim, a bola passou por cima ou pelo lado da barreira? Aí eu falei pra ele, não, a bola passou por cima da barreira. Aí Opa, ficou aliviado. Ainda bem. Você falou que Ia você tomar estava esporro. agradecendo, né? Agradecendo a Deus ali. E o Micheloni perguntou, o que a sua fé cristã mudou em você como ser humano e jogador? Tudo, mudou tudo. Aquele afastamento do Palmeiras me fez encontrar com uma criatura que foge à lógica, né? Famoso, tendo dinheiro, as mulheres mais bonitas, tudo estava ali na minha mão. Porém, a hora que eu fui afastado, tudo isso acabou. Não tinha mais amigo, não tinha mais mulher, não tinha mais fama, não tinha mais nada. E um vazio. Um vazio total vazio e assim, uma sensação de solidão, porque era muita crítica, eu nem lia mais jornal, né? E Ainda bem que não tinha internet na época, hein? Ainda Senão bem, teria- nossa, mas pelo menos na internet você Se consegue expor, né? se defender Se defender. do jeito que você, né? O torcedor talvez pudesse ter uma impressão minha passada só de um lado. A internet Você não hoje tinha voz, né? Pra não se tinha defender. voz, porque eu não dava entrevista, não queria dar entrevista. A imprensa ficava no hall do meu apartamento tentando entrevista. Eu falei assim, não vou dar entrevista, não quero dar entrevista. Tinha jornalista que conseguia subir até o meu andar, onde eu morava, que era o 16º, até convidativo, né? Era até... e ficava batendo na porta. Eu falei assim, não vou abrir. Eu já falei para vocês que eu não vou dar entrevista. Que inconveniência. Agora não, não, inconveniente imprensa, mesmo. Meu Deus. E a internet, pelo menos, te dá essa opção de você responder, né? E foi aí justamente que eu conheci Jesus Cristo. Porque eu percebi que o maior amigo que eu tinha era ali. E na, E ele tava ali e na ao seu solidão, ele tava, era seu acompanhante. É ele o tava único junto. companheiro. Eu viajava todo final de semana e vinha ouvindo rádio, né? Vinha ouvindo, Evair, não sei o quê, o Palmeiras jogou, perdeu, o centroavante afastado, tal, mas não resolvia a minha situação. E eu só fui encontrar essa paz quando eu conheci a Cristo. Esta é uma diferença. Por isso eu não nego nunca. Uhum. Eu passei, posso ser famoso, vocês podem me respeitar, pode até tentar me idolatrar, porém eu tenho a maior consciência do mundo que eu não sou nada. Eu não sou Imagina, nada. pra nós Se não aqui, né? se não é aquele homem ali que dizem que morreu na cruz por nós, e eu creio nisso, eu não Eu também seria creio. absolutamente nada. Eu tenho consciência total disso. Por isso eu nunca mais me iludi com fama, com amizades. Eu sei muito bem quem eu sou. E quem é seu amigo? E Quem quais quem são é os seus o verdadeiros grande amigos? amigo mesmo é Jesus Cristo. Isso eu tive essa consciência, senti isso na pele. Por isso eu gosto muito de falar sobre isso. Me emociono também para falar sobre isso, porque é uma realidade da minha vida. Essa é uma E realidade talvez da minha por vida. isso que você seja também idolatrado por mais de 16 milhões de palmeirenses que te respeitam, te veneram, porque não só por tudo que você fez no campo, Evair, mas tudo que você representou para muita geração e pelo seu jeito. Então, e eu sempre quis isso, ser respeitado. Eu não quero ser idolatrado, nunca pedi idolatria a Deus. Eu pedi saúde, paz e força para poder, né, trabalhar, fazer o que eu gosto, né? E eu tenho um maior orgulho desse respeito que vocês têm comigo, e eu agradeço de coração isso, porque eu sei, né? Eu vivo o dia a dia e a maneira com que o palmeirense me trata só pode ser Deus mesmo. Talvez seja isso mesmo, né, que você falou. Isso tudo que o palmeirense talvez tenha um sentimento por mim, é porque Deus colocou ali, porque eu mesmo, eu não tenho forças para isso. Eu tenho consciência de que sozinho eu não sou nada. E até só um parênteses de um companheiro seu de trabalho, a gente estava falando assim, e que eu me emociono muito vendo alguns jogadores falar do Palmeiras, o Clebão, como ele fala com gratidão do Palmeiras, né?
E que, Pois é. pra mim, parece ser um ser humano fantástico. Fantástico. O Clebão é fantástico. isso mesmo. O Clebão É é, isso esse mesmo. ser humano que ele mostra. É aquilo que lá. chora, que... É aquilo isso lá mesmo. Se você passar perto dele, talvez ele não te dê nem boa tarde. É. Porém, se você conversar com ele 2, 3 minutos, pronto. É uma moça. Vira uma. Você vai querer levar ele pra casa porque ele é boa praça, é conversador, gosta de piada e um cara sensacional, um caráter Que legal, irrepreensível. É, isso ele passa essa impressão de ser mesmo. Um cara Falando muito, um né? pouco, eu vou falar depois de como tá o Evair hoje, dos projetos dele, vamos falar de outras coisas, mas eu queria ainda falar sobre jogo, porque você tava comentando com a gente que naquele Palmeiras e Flamengo da Copa do Brasil, Vem cá, 4-2, não tem intervalo, não pode ir no banheiro, Pode, não pode você quer dar. fazer? Pode, não, pode, tô pode. brincando, tô brincando. Pode sim. Vambora, tá tranquilo. Se sossegado. você quiser, a gente para aqui, vai Lógico. na hora que você Se- quiser. se a gente Tá tudo tivesse... certo, tá tudo certo, vamos Se a gente tô tivesse ao brincando. vivo, a gente pararia pra Pararia, fazer não o tem que problema. ele falar. Tá falando. Fabrício, faz. Mas se precisar, a gente põe o... Paga Não, 10 pra não, nós, não, Fabrício. O Castaldo tá sem internet? Não, Cortaram a internet Não, dele. quer dizer, É que o eu tô Castaldo... esperando ser acionado para não interromper o Evair, né? É porque se eu deixar o Castaldo, eu vou falar. Acabou o programa. Pô, eu tô respeitando. Quando é para bater no Barros, eu não respeito, não. Aí eu entro direto. Acaba que você vai entrar num outro assunto aqui, já, Castaldo. Eu queria fazer uma pergunta. Mas só deixa eu falar desse jogo. Você falou que para aquele Palmeiras e Flamengo tem uma história legal. Ah, é. 4-2. O que aconteceu? Teve um... Lá foi 2-1 pra eles, né? Acho que foi 2-1 para eles. 2-1 pra eles. E um jogador do Flamengo, qual eu não vou falar o nome, passou perto de mim depois dos 4-2 e perguntou assim, se acabar 4-2 vai pros pênaltis, né? Eu falei assim, vai pros pênaltis. Mas não Vai ia. É lógico que não ia. E eu falei lá naquele... Então, gente, vamos Ia, pro pênalti. e Não aí- ia. Então vamos Vai deixar pros pênaltis, beleza. E continuou o jogo e tal. Aí o juiz apitou. Eu só olhei pra trás assim e vi ele correndo na minha direção. Eu peguei, saí correndo. Eu sabia que era nosso, o resultado era nosso, nós passávamos de Nossa, fase. que sufoco E ele- que foi. Pelo menos esse não jogou muita bola. Não, ele achou que ia pros pênaltis. Eu falei, não, deixa. Fala quem é que isso não tem problema. Não vou falar não. Agora, a gente vai entrar aqui num assunto, não polêmico, mas falando um pouco do futebol de hoje, o futebol Atual. atual. O que você acha do Flaco O Lopes? que você acha do Flaco Não, então. Lopes? Não, que o Castaldo é um fã do Flaco Lopes. Não, eu ia fazer uma pergunta que depois iria nisso. Não, Deixa ele falar. O que acontece, na minha opinião? O Flaco Lopes é um jogador que é um centroavante alto, que necessita de jogadas pelas laterais, para cabeceio, necessita que nos sirvam para finalizar. E ele é prejudicado, na minha opinião. Pelo Por quê? esquema. Pelo esquema. Porque nós temos um esquema forte só, que é Bola no Estevão. bola no Estevão, e o Estevão corta pra dentro e bate pro gol. Corta pra dentro e bate pro gol. E na minha opinião, o centroavante fica prejudicado com isso. Por quê? Porque o tempo todo ele necessita de ser servido. E o Palmeiras, nesse sentido, por não ter uma outra jogada pelo lado esquerdo, o centroavante, qualquer centroavante que chegue ali, vai ficar mais ou menos desprotegido dessas jogadas. Lógico, se o Paulinho jogar ali no meio, o Paulinho não necessita de ser servido o tempo todo, porque ele mesmo é um jogador que cria para isso. Porém, se colocar um centroavante de área, qualquer centroavante de área, se eu estivesse jogando ali, eu seria... Você eu não seria teria feito prejudicado. 53, teria feito Não, você não 52 seria gols. Você faria 60 gols esse ano. E o que Se acontece? 52. O que acontece? Nesse esquema, na minha opinião, ele fica prejudicado. O seu ataque hoje seria Paulinho e Vitor Roque, 4-4-2, porque hoje usa muito 4-3, 4-3-3. Eu jogaria no 4-4-2. Só voltando... Por quê? Perdão, pode finalizar. Por quê? Porque se vocês perceberem, o Palmeiras não tem um meia que carimba a bola, né? Que deixa os caras na cara do gol, Um Alex, que pegue a bola. Um Alan Patrick da vida que
passa por um, passa por outro, que faz uma jogada camisa diferente, 10, que cava uma falta na entrada da área, que cava um pênalti, ou que meta bem a bola, né? Nós não temos esse camisa 10. Ficou muito claro nos jogos de final agora. O Veiga Falta tem isso. outra característica, apesar de ser decisivo, porém, ele é outra característica. E nós não temos essa jogada. Então, o Palmeiras, mesmo que seja com 2 volantes, mas com 2 meias, que pudesse, já que o articular, Esteva vai embora daqui um tempo, Toda hora. Daqui 1 mês, 2, né? vai Mas embora. você acha que o Maurício pode ser esse jogador? Eu acredito que sim. O Maurício depois Tem mais essa característica. tem muito essa característica, tem mais jogadas pelo lado esquerdo, né? Nós esperávamos muito mais do menino que veio da Itália lá, o Felipe Anderson, porém a gente vê que não tem correspondido. Provavelmente não vai pra lugar nenhum. Castaldo, você quer Acontece falar muito alguma isso. coisa do Flaco Lopes? Só me diz uma Evair? coisa, Ever, rapidinho, Castaldo, segura aí. O Flaco Lopes é bom ou não? Eu gosto dele. Gosto. Ele passou por Eu também. uma fase muito ruim, né? No ano passado, esse ano, agora começou muito ruim. Porém, é um cara que já demonstrou que sabe fazer gol. Só que quando ele entra em campo, entra aquele nervosismo junto dele, que ele tem que fazer alguma coisa para ficar no campo. Tenho que provar que, E eu aí, sei que eu ele, tô fazendo. ele não se serve perde. ninguém serve ele acaba sendo um jogador que entra dentro de campo Isolado. e quer procurar finalizar o tempo todo para poder chamar atenção. E o futebol não é assim. Ele não percebeu que dentro do futebol, se você servir, você vai ser visto. Vai ser visto de qualquer maneira, mas você precisa estar ali. Ele não entendeu essa... Isso que você tinha o apelido de garçom. Além E de pode- matador, era garçom. E pode Você ser por fazia causa da muito idade bem ou não? pivô, né? Não, também. melhor pode pivô ser do pela mundo ele idade ou pelo nervosismo que o ambiente ele traz, né? Você já Pela falou do esquema cobrança. tático também. Castaldo, você quer fazer alguma pergunta sobre o Flaco pro Evair? Não, Porque eu vou não, falar a do outro pergunta ponto é- aqui. Eu vou falar aqui que o Evair, obviamente, foi generoso, educado, ele não ia falar tão fora disso, mas assim, o que eu entendo... Não, mas ele falou isso pra gente em off também. Não foi só aqui. A opinião dele não mudou em nada. O que eu entendo do Flaco Lopes é assim, para jogar no Palmeiras, tem que ter personalidade, tá? E o Evair tinha, o Edmundo tinha... todos, Edilson, não vamos nem naquele tempo, como o Dudu tem, o Veiga tem, o Estevam teve, o Hendrick teve. Ele é um jogador, tirando a deficiência técnica que o Rony tinha, mas tinha personalidade, ele é um jogador que a bola queima no pé, como o Evair falou, que ele tem essa ansiedade de querer resolver, mas ele é um jogador que há 4 anos no Palmeiras, ele já jogou 500 jogos importantes, ele desaparece do campo nos jogos grandes. E assim, o esquema não é, mas quantas bolas cara a cara ele teve que ele matou errado, afobou, deu um toque a mais, adiantou e o goleiro chegou antes. Então eu acho... uma coisa. Desculpa, Castaldo, desculpa. É a segunda, já que você está... Tá ansioso. É que o seu áudio cortou pra nós aqui. Mas, tirando... Eu acredito que o Flaco Lopes é mais um dos anônimos superfaturados que o Barros traz, que entra Giá e toda aquela trupe de Tabata, Tuesta e tudo mais. Mas a pergunta que eu queria fazer para o Evair... Tem uma pergunta aí. A pergunta o Bonetti pediu a minha opinião sobre o que eu queria comentar. A pergunta é, no tempo do Evair, no time que o Evair jogou do Palmeiras, eu me lembro muito bem, principalmente contra o São Paulo, que eram 2 grandes clássicos e 2 grandes times, a bola, o passe entre o time, a qualidade de passe tinha que ser tão grande, tão precisa, para não dar tempo do adversário se recompor. E assim era, e eu lembro muito bem, era passe de pé em pé muito rápido para tentar pegar o adversário desprevenido. E hoje a gente vê que o Palmeiras não consegue trocar 3 passes. Eu queria saber do Evair, ele como ex-jogador e viveu uma fase técnica muito melhor do que a gente vê hoje, a que se deve essa falta de qualidade técnica que a gente vê hoje que não tinha na sua época? É treinamento? Porque os meninos surgem e jogam futebol como naquela época, né? O que você entende que cai muito
a qualidade técnica de hoje para o que era na sua época, vai? E você acha que cai? Para começar. Cai porque o esquema tático do Palmeiras não beneficia o toque de bola, né? O bom toque de bola, né? O Veiga não tem essa característica de vir aqui. Os nossos volantes não tem aquela capacidade de pegar aqui, tocar ali, tentar sair jogando. Você pode ver que tem sempre uma ligação forte. E muitas vezes os nossos armadores, principalmente pelo lado, são sempre os laterais. E quando os nossos laterais, você pode ver nesse último jogo, o Mike não foi muito bem, nós sentimos muito, não tínhamos saída de bola. Perde o Piquerez lado. O Piquerez um pouco mais, que ele conseguiu, começava a dar uns cortinhos e abria um pouco mais, né? E diferente dos times adversários que já aprenderam a marcar o Palmeiras, eles marcam pressão e sabem que o meio de campo do Palmeiras só tem 2 jogadores, né? Ou quando o Veiga volta ali, nós jogamos sempre com 2 abertos às vezes, e esses 2 têm que correr atrás dos laterais, o centroavante não volta ali no meio e sempre sobra pelo menos um jogador, às vezes até 2 jogadores no meio de campo do adversário. E isso facilita o trabalho dos caras. E quando nós temos a bola, nós não conseguimos, justamente por isso. Mas acho que o que o Gastaldo está falando é que, assim, os times, por exemplo, na sua época de Palmeiras, São Paulo e Corinthians eram timaços. Sim, no geral, a qualidade técnica caiu muito. Né? E você vê isso, o próprio retrato na seleção, né, Vair? Que não tem qualidade, né? Não, nesse ponto sim. Porém, o que acontece? Tudo é uma questão tática e de treinamento, né? Algo que o esquema montado por Palmeiras é esse. Nós não temos esse esquema. Você pega a seleção brasileira, joga com 4 atacantes, mas também só tinha 2 no meio de campo. A Argentina deitou. E quando jogam contra o Palmeiras, quando os times, principalmente o Corinthians, quando jogou contra o Palmeiras, as 2 vezes que jogou contra o Palmeiras, teve vantagem, tudo fechadinho, porém tinha só 2 jogadores na frente, e esses 2 jogadores ganharam os jogos da gente. Posso tocar no Isso mas foi por falha da minha opinião. E o Carrilho também, né? Mas o Palmeiras não tem saída de bola. Se você quiser fazer uma pausa, você fala, hein? Não, tá tudo bem. Eu só quero entrar num ponto polêmico, porque a gente tá falando dessa qualidade excedente. Só um assunto aqui, o Rodrigo me ajudou. Por exemplo, o salário do Vini Júnior hoje é $1 milhão por mês. O Evair ganhava $15 mil por mês. Que diferença, hein, Quando eu fui pra Itália... o do Guarani, eu devo ter ganhado uns $2-3 mil na época no Guarani. Quando eu fui pra Itália, passou a ganhar $15 mil. E era mais ou menos umas 17 milhões de liras, que na época era lira ainda na Itália, né? Que correspondia a $15 mil o salário. Então, hoje em dia a coisa disparou, né? Esses caras não mereciam ganhar 10. Você imagina ele $1 milhão ser $15 mil. As coisas... Outros tempos, né? Outros tempos, né? E lá estavam todos os melhores do mundo, né? Na época, a Série A da Itália era o melhor campeonato, era né? Van Basten, Gullit, Rijkaard, Maradona, Careca, Alemão, a Inter tinha os alemães, tinha então, aquele Matheus, Bremer, então Rummenigge, Canhoto, argentino. E por incrível que pareça, com todos esses jogadores, em 90, o melhor jogador estrangeiro na Itália foi um brasileiro, João Paulo. Que jogou comigo no Guarani, né? Nossa, quem foi teu melhor companheiro de ataque? João Paulo e Edmundo. Eu joguei com o Canidia também, mas o Canidia era voado, né? Mas o João Paulo... Nossa, eu lembro do João Paulo como que jogava, velho. Jogava demais. Ele até postou esses dias que acho que ele foi visitar Bari e ele é idolatrado lá. É ídolo lá. E qual foi o zagueiro mais difícil? Mais difícil? Que te marcou? Baresi. O Baresi te marcou, olha eu fiz gol no San Siro, o Atalanta meteu 1-0 no Milan, San Siro, eu fiz gol nesse time. Esse time aí ficava anos sem tomar gol. E o Atalanta foi lá e bateu lá no San Siro, 1-0. Evair, me diga uma coisa, eu vi um vídeo seu com a torcida do Atalanta. Sim. Os caras gostam realmente de você lá, cara? O que acontece? Naquele jogo lá, foi bacana pra caramba, porque eles descobriram que eu tava em Bérgamo, que eu tava na Itália, justamente por
por um convite de uma torcida organizada, na qual eu vou visitar agora, o pessoal lá de Dublin, na Irlanda. Eu vou fazer um evento agora para a torcida do Palmeiras em Lisboa, Porto e Dublin, na Irlanda. Avisar um amigo meu que mora em Londres para ir lá te visitar. Pode avisar. Amigo nosso, Eles me convidaram para ir na Itália fazer um jogo contra o time de Vercelli. Vercelli é da onde saiu o Palmeiras. A gente segue eles também. Eles pegaram o navio Pro lá Vercelli. e vieram para o Brasil, né? O Pro Vercelli. E o pessoal de Bérgamo, o pessoal do Atalanta, descobriu que eu estava lá e me convidou. E por curiosidade, por coincidência, jogava Atalanta e Juventus, na qual, quando jogava lá, a Juventus, o Atalanta não ganhava da Juventus há 18 anos, lá no campo da Juventus. Tá pior que a gente. E aí, eu fiz gol. Nós ganhamos de 1-0 da Juventus lá e, como era contra a Juventus, eles me chamaram para fazer uma homenagem. Aí eu vi, foi super legal. Que legal, cara. E eu fui a Bérgamo para fazer algo diferente em Pro Vercelli, lá no Pro Vercelli, e de repente fui convidado pelo Atalanta para estar com eles e ver esse jogo aí. Foi sensacional, foi um momento legal. O pessoal torcedor do Palmeiras lá, ficaram muito felizes porque conseguiram ingressos também para ir assistir o Atalanta e Juventus, ficaram felizes da vida, foi bacana. A gente tem um quadro no programa que chama A Corneta é Sua. A gente abre pro pessoal fazer uma pergunta e a gente tem sempre um telespectador fanático que é o Marco Malossi. A gente até pensou em mudar o quadro para Coluna do Malossi, né? A Corneta do Malossi. E aí o Malossi te mandou uma pergunta. Solta aí, Vitão. Bom dia, pessoal. Mandando uma pergunta aí para o nosso matador. Nossa, é uma emoção muito grande, né? Ter o Evair aí com vocês. Evair, rapidamente, são tantas as perguntas, né? Mas conta pra gente, eu lembro assim ainda há pouco, né? Quando quase você parou de jogar em função daquele problema da hernia de disco no Palmeiras. Aquela fase lá foi muito triste, né? Imagino eu. E também uma outra situação, falar do Nelsinho, explicar aquela situação, você foi afastado. Veja que absurdo, né? Você e o goleiro Ivan pelo Nelsinho. E depois disso, não sei qual é o seu relacionamento com o Nelsinho. E mais uma coisa, sobre Edmundo, fala dessa dupla aí, como que era você e Edmundo jogando, lógico, a gente era sensacional, o relacionamento de vocês antes e hoje, como é que é? E Evair, para finalizar, eu queria que você fizesse uma análise do nosso centroavante, Flaco Lopes. Qual é a sua análise? O que você acha desse jogador? Um grande abraço. Ele já falou, mas Boa, Malossi. hoje você ainda conversa com o Nelsinho? Quando você encontra com o Nelsinho? O Nelsinho, eu fui auxiliar técnico Você foi dele, auxiliar dele? lá na Ponte Preta. Ele foi meu treinador no Goiás, depois de alguns anos. Eu tive a oportunidade de apertar a mão dele e falar para ele, tá tudo bem, professor, e a vida segue. Nós não falamos nunca mais no assunto, né? Nem precisava mais falar, porque eu acho que o tempo... E você, o Edmundo, ainda tem relacionamento? Eu encontro muito ele em eventos. Encontro bastante ele em eventos. Acho que a Jogaram dupla no Vasco Edmundo e Evair também, ficou né? muito forte, né? A dupla Edmundo e Evair. Foi muito. Pouco tempo vocês estiveram juntos, né? Pouco no tempo. Allianz, né? Nós estivemos junto no Allianz. Ele foi... às vezes em quando eu vou para o Rio de Janeiro fazer algum evento, eu encontro com ele. Ele teve lá em Anápolis, acho que foi o ano passado, fazendo evento. Lá fui eu que contactei para pudesse ir lá. Então, temos um bom relacionamento, principalmente no Vasco. No Palmeiras era muito tumultuado. Aquele Vasco também foi muito bom, né? Muito bom. Foi um Vasco Foi muito dolorido pra gente ver vocês dois pelo Vasco ganharem da gente. Não, nós não ganhamos. Nós empatamos as duas 0-0. Ô, Evair. Graças a Eurico Miranda. Né? Tiraram o pé contra a gente. É que o Edmundo não era pra jogar, né? O Edmundo não era pra jogar. Era pra jogar. Verdade. Evair, você teve experiência como técnico? Eu tive já uma Como é experiência que como foi? técnico.
O início era aquela empolgação, aquele desafio de vida, né? Eu queria vencer como treinador, como tinha feito como jogador, né? E acabou minha carreira, eu poderia ficado lá em casa quietinho também, cuidar dos meus negócios e tal. Mas falei assim, eu quero ser treinador, assim, é um desafio. E é o que mais se aproxima da emoção, porque o futebol me faz muita falta até hoje. Aquela história que o jogador morre 2 vezes, morre quando para de jogar e depois quando morre, todo jogador fala isso, é verdade? Não, no meu caso porque a emoção que eu sentia quando jogava bola, eu não queria perder aquilo, porque toda vez que eu entrava no campo me dava aquele frio na barriga e eu sinto falta disso até hoje. Aquele frio na barriga de dar quando você vai competir. E aquela você chega uma final. A adrenalina. Isso aí não faz tanta falta, não. O que faz falta mesmo é aquele frio na barriga, né? A emoção do jogo. A emoção de disputa, de superação, né? De querer superar. Isso me faz falta até hoje. Então, pra mim Você pegar um estádio lotado com 100 mil pessoas, um monstro de concreto, você no meio só do campo. Só de pisar no gramado já pronto, já é. Ô Evair, e o que você está fazendo hoje? Até queria falar sobre o seu programa na rádio, conta pra gente. Nós temos um programa de rádio, lá nós lançamos o Mata Mata, né? São comentários de futebol. Deveria ser mata-mata com o matador e não com o Evair, pô, entendeu? Mata-mata com o matador. Eu fui vencido. Minha opinião foi vencida. Eu falei, esse craque parece o craque Neto, gente. Vamos. Então ficou mata-mata com o craque Evair. Eu falei, olha, eu fui voto vencido. E aí nós começamos esse projeto há menos de 60 dias e tá aí, graças a Deus, tá indo muito bem. Nós temos quantas rádios hoje? 52 rádios, 240 municípios, então é muita gente. Então a gente está tentando achar os caminhos aí para expandir. É lógico, são menos de 60 dias, já tem 52 rádios, porém, nosso objetivo é chegar assim, a algo que possa, né, não trazer muito trabalho pra gente. Porém, é um desafio. Brilha os olhos é o que mais me... E já tem patrocinador? Nós temos patrocinador, a BYD nos patrocina, né? A gente tem buscado aqui em São Paulo também alguns parceiros, né? E aos poucos a gente está tentando achar os caminhos. E o programa fala sobre futebol em geral? Fala sobre futebol em geral, futebol no Brasil todo e a gente comenta muito sobre os grandes, sobre Palmeiras, sobre Flamengo, sobre os times que estão aqui. E sobre seleção, o que está acontecendo com a nossa seleção, hein? É uma crise de identidade? Cara, é difícil de dizer o que é aquilo ali, porém eu tenho algumas opiniões sobre isso. Eu acho que seleção brasileira, ela... virou uma vitrine de mercado. É um estilo de vida de quem realmente quer, porque... você precisa querer muito estar ali, porque esses caras, eles, na minha época, nós queríamos muito vestir a camisa da seleção. Esses caras parece que não querem tanto. Dá essa impressão, realmente. Vocês queriam jogar pelo Brasil, nós queríamos jogar pelo Brasil. Alguma outra coisa. Lógico que, para você ter uma ideia, a seleção brasileira, na minha época, dava $100 a diária. Para nós era ótimo. Nossa, que legal. $100. Ficava 5 dias na seleção, ganhava $500. Era Hoje eles nem preiteiam bicho ou premiação para ser campeão na seleção, porque não precisam mais. Né? Então ficou algo assim... secundário, né? Acabou ficando uma coisa tipo... você pode falar assim, mas não é dinheiro, você não está falando de dinheiro, sim, mas você precisa querer algo mais para poder... né? E de repente eles não querem $100 mais. Era um bônus, era uma coisa extra. Se não pagassem nada, vocês estariam com muito prazer. Iria também. A sensação que me dá é que eles vão para a seleção como um passaporte para a Copa do Mundo. Eu quero jogar a Copa do Mundo, então eu preciso estar lá. Me dá essa sensação. Eu sinceramente, eu não tô ligando, eu não tô nem aí para a seleção. Eu também não. Eu não tô nem aí para a seleção. A minha seleção, é isso aqui. A única coisa que eu nem tô assistindo aos jogos da seleção, eu fui assistir esse porque era contra a Argentina. Mas me deu muito a sensação... O sentimento que eu tive dos jogadores da seleção, eu tive no dia seguinte no jogo do Palmeiras, a mesma sensação, assim, de estar dentro do campo,
tanto faz, o tempo passava, não tinha pressa. Me fez muito mal esse jogo por conta disso, que eu falo, o time do Palmeiras se descaracterizou, né, de 1 ano e meio para cá. Antes era um time cascudo, tinha honra, hombridade. Esse time de agora, eu tô bem temeroso com o que vai acontecer. A gente está quase chegando no Só deixa eu final fazer do uma nosso pergunta. Por favor. Você chegou a jogar com o Júnior? Com o Dorival Júnior? Júnior, porque Sim. na época do Palmeiras era Júnior, né? Sim, 91, ele era volante. Ele era o volante. Sim. Tá, porque ele me pareceu uma excelente pessoa, né? Não tem dúvida Ele tem a cara de boa Sim. pessoa, né? E ele saiu da seleção ontem. Na sua opinião, quem tem que ser o novo treinador da seleção? Bom, antes de mais nada, eu antes do jogo da seleção, eu era contra a troca do treinador. Antes do jogo contra a Argentina. Porém, depois do jogo da Argentina, eu percebi que esses jogadores que estão lá, o treinador, o Júnior, não consegue motivá-los para poder buscar algo mais. Eles não cresceram como equipe, não cresceram como grupo, junto com o treinador. E, na minha opinião, deve se mudar. Agora deve mudar, né? Sempre fui contra a mudança dessa maneira, porém, eu cheguei à conclusão que realmente precisa mudar, porque Tem horas que não dá mais. não cresceu. O ciclo time do Abel acabou? Não. O ciclo do Abel, para mim, acaba quando ele quiser. Ele vai embora quando ele quiser, na minha opinião. Entendeu? Porque eu acho que é uma outra realidade. Eu acho que o Abel, ele bem motivado, ele consegue tirar sempre algo mais. Na minha opinião. Por quê? Mas você acha que ele não está motivado? Não, eu acho que ele está motivado, só que ele não consegue mais surpreender taticamente. Eu acho que fisicamente o time se entrega, eu discordo dele quando ele fala que parecido os jogos da seleção e do Palmeiras foi parecido, porém para mim, eu acho que o Palmeiras tentou, buscou tudo, só não tinha capacidade tática nem técnica de superar. Perfeito, entendeu? velho, perfeito. Diferente da seleção brasileira com a Argentina, que nós vimos que o Brasil não tinha nenhuma condições de ganhar o jogo. O Palmeiras poderia ter empatado e levado para os pênaltis, até quase, mesmo ser né? campeão. Então, Não foi. Nos dois jogos nós por jogamos deficiência melhor. A bola de não um quis erro. entrar. De um O primeiro jogo a bola não quis entrar. O primeiro jogo e o erro de um pênalti. O Palmeiras passou muito perto. O Brasil nem perto passou. Nem perto passou. Você é contra que falam tô falando aí até a questão do Abel, de técnico estrangeiro na seleção? Não, eu era contra, mas não sou mais. Não sou mais porque, taticamente, Eles são os muito nossos bons. treinadores, a não ser o Felipe Luiz, lá do Flamengo, demonstra algo de diferente no time que ele trabalha. Mas com outra Então, cabeça também, né? Felipe Luiz, além já de vem muito com outro- inteligente, ele jogou muito tempo na Europa. Exatamente. também, né? Seria a favor do Abel na seleção, sim. Sou a favor do Jorge Jesus na seleção, principalmente levando o Felipe Luiz de auxiliar. Já Você acha ele que o gosta Brasil precisa disso hoje? taticamente, psicologicamente, motivacionalmente, precisa disso. Tá porque claro, se né? vê que os treinadores brasileiros não têm mais aquela coisa de tirar alguma coisa deles. Vamos ver no Mundial, porém, a gente não vê isso Você vê- nesses jogos. Exato, Iver, você estava falando exatamente isso, e a gente vê, só pra corroborar com o que você está falando, por exemplo, na nossa época, você perguntava para qualquer menino de futebol que jogava um pouco de pelada, ele falava, qual é o seu sonho? Ah, ser jogador de futebol e chegar na seleção brasileira. Seleção brasileira foi seu sonho, você concorda? Hoje em dia, você pergunta para um menino, sem tirar as vontades dele, mas você pergunta, por exemplo, pro Endrick, qual que é o sonho dele? É jogar no Real Madrid. Não é jogar na Barcelona, seleção brasileira, é jogar no Real Madrid. Então a coisa, eu acho que perdeu Perdeu a essência, essa exato. essência. É verdade. Eu quero. A gente está quase chegando no final, mas eu queria fazer mais umas perguntas, porque assim, você falou do futebol te fazer falta. Você pensa em um dia voltar pro futebol como um diretor, um Ainda coordenador? existe essa Você possibilidade de um treinador ainda, Evair Palmeiras ou te não? chamasse para alguma coisa lá? Não, nunca pensei mais nisso, né? Eu nunca mais pensei nisso. Mas a gente A vida- pensa, viu, Evair? A tua vida hoje. Olha, a gente tem um diretor de futebol lá que não... Treinador não tá de batedor de pênalti. Não, a gente tem um diretor de futebol lá, Evair, que a gente não quer tocar no assunto, mas tá feia a coisa, viu? Você no lugar dele ia bem, viu, Evair? A tua vida hoje é mais pacata?
comparado Muito mais com São Paulo. pacata. Você Eu voltar sou um- pra esse mundo aqui que a gente tem hoje. Eu sou quase um pescador profissional, então Que legal. é mais pacato, mais tranquilo. Merecidíssimo. A gente tem esse projeto lá, o Mata-Mata, lá em Anápolis, tudo. É legal pra caramba, mas é 1h10, 1h15 só, então... Depois é pescar, vamos pescar. Depois é cuidar daquilo Porque que a gente aqui a gosta. vida é muito louca, né? Não, São Paulo, onde vocês moram aqui... É uma loucura. Eu eu- também já não aguento mais. Eu tô aqui há 3 dias... Já tá parecia que eu tava em outro. Parece que eu nunca tinha passado por isso na Pois vida. é. Pega esse trânsito, Não essa dá- loucura, não dá mais não conta, sei o não quê. tem Meu jeito. Deus do Mas céu. se de repente te chamassem pra um cargo lá, você ia pensar. ou não? Eu iria pensar. Mas Eu ia o Palmeiras pensar. deveria de fazer isso, O Bonetti. futebol tá no sangue. O Palmeiras, não tem jeito. deveria, o Palmeiras deveria de dar oportunidade para jogador que sempre honrou a nossa camisa. Não para nego que afunda time, viu? Ele não pode falar, mas eu posso, viu, tia Leila? Anderson Barros, ó. Eu queria Viu? aproveitar. O que acontece? Aproveitando- O que Vai acontece? falar, Castaldo, o Evair quer falar. O que acontece? Eu, em 19, o título lá no Maracanã, fui eu que levei a taça. É verdade. Em Você 21, entra no campo com a taça. Em 21, era para mim ter levado a taça também lá em Montevidéu, Montevidéu. por motivos políticos, colocaram outras pessoas políticas lá. Eu levei agora. Para mim, uma emoção muito grande. Ah, E imagina. uma satisfação muito grande ser convidado para isso. Para mim, Só é de muito pisar bacana. no campo, como a Pelo gente tava menos falando. ali já dá aquele frio na barriga. Pessoal, a gente tá chegando no final do programa para não abusar pode, muito pô. do Evair, ele tem Ah, muitos né? compromissos. Deixa a sema- Castaldo, Vou ficar sua a semana mensagem toda. final pro Evair pra gente poder fechar aqui o nosso programa com ele. Aqui. Eu queria agradecer muito a presença, foi uma honra de ter participado desse programa, né? E pode fazer mais uma pergunta ou é só encerramento? Pode. Só a última pergunta e o encerramento. Aproveitando que ele falou, né, do jogo que o Palmeiras teve vontade e não encontrou recursos, Evair, a gente vem apontando no nosso dia a dia no programa, a gente vem falando muito da qualidade do Palmeiras, que de ano em ano vem caindo, tá? Inclusive, se comparar os volantes Danilo e Zé Rafael, com o que nós temos agora, eu acho que isso é bem, pelo menos a gente vem batendo bastante nisso, mas eu queria a tua opinião, que já jogou em elenco estrelado, você acha que um clube como o Palmeiras, com o orçamento que o Palmeiras tem, gastou agora 500 milhões quase nessa janela, e quando a gente olha para o banco, não tem um cara que você fala, pô, entra aquele que temos uma esperança. Você entende que é salutar para um elenco ter sombra, ter 2 jogadores para cada posição? Ou você acha que é uma estratégia de não ter jogador que incomode o titular também pode ser uma alternativa? Vamos por esse caminho de elenco curto, você que já trabalhou em elenco que você não podia bobear, que tinha gente para entrar, né? Queria ouvir um pouquinho a respeito disso, de o quanto é bom ou não ter muito jogador bom, qualificado dentro do elenco. Eu acho o seguinte, eu acho que o Flamengo hoje, se a gente for apostar, a gente apostaria quase todas as fichas que ele vai ganhar muita coisa nesse ano. Por quê? Porque ele tem elenco. Né? Ele tem jogadores, eles têm reserva, ele tem um jogador, eles estão, se você for ver o trabalho deles, o ataque deles, ele tem opções. Sim, o meio de campo tem opções, né? E justamente isso falta ao Palmeiras, né? Ter mais opções. Lógico, trouxe Felipe Anderson, que era para ser titular absoluto, não vai. Maurício Você acha que ele pode machucou. se recuperar, o Felipe Anderson? Só o tempo vai nos dizer. Daqui a pouco o Estevão vai embora, mas está chegando o Paulinho, né? O Fraco Lopes teve as suas oportunidades, não foi bem. Porém, tem um campeonato todo aí pela frente e precisa demonstrar. Quer dizer, mas é preciso você, na zaga, ter um bom substituto para o Gomes, como agora. Né? Nós sentimos uma falta muito grande dele agora nessa final aí. Né? Os nossos laterais eu acho que são bons, porém é preciso ter alguém que dê algo de diferente. Meia mesmo é o que eu mais bato. Falta ali o meia, faltam aquele meia que carimba a bola. É onde eu mais bato também. O Rafael
o Veiga é muito bom, porém, ele é um jogador que chega só para finalizar, mas ele não dá aquele passe. Falta criação de jogada. Falta criação. Principalmente nessa fase. Aquele Pereiras lá, que era do Flamengo, lá como que é o menino lá? Andréas Pereira. Não, esse 10 do Inter de Porto Alegre serviria muito bem. Jogou no Palmeiras. Não foi tão bem. O que eu falo, Evair, você pega os volantes do Flamengo. Eles têm Gerson, Pulgar, agora chegou o Jorginho e o Alan. Qualquer um desses seria titular absoluto no Palmeiras e lá não De La Cruz para jogar. E o De La Cruz. De La Cruz, que pode ser até mesmo volante. Então são situações... Mas o individual às vezes não fala tanto quanto o coletivo. Não, o Palmeiras mas às vezes porém... não tem tanto elenco, mas o coletivo às não vezes encaixa mais um pouco coletivo. mais. Não encaixou ainda, né, Fábio? Nesse início, nesse Paulista, não encaixou da gente que a gente queria, né? Exato, ainda não encaixou, né? Ainda não Então encaixou. Eu não respondi muito o rapaz lá, mas durante a entrevista nós fizemos bastante comentários aqui. Não, foi tudo respondido. Ele depois vai ver. Suas considerações finais. Evair, eu tô emocionado até agora, porque eu até falei pro Bonetti, a gente ia deixar você falar o que você quisesse falar, quando você quisesse falar. O programa é seu e sempre será, quando você quiser retornar, é um prazerzaço ter você aqui. Eu agradeço. É ídolo mesmo, é o cara, pra mim, como o Bonetti falou pra mim, o Bonetti falou do time dele, mas pra mim tem dois jogadores do Palmeiras que... É um sonho. 3, que um deles eu também já realizei, que é o veinho, o seu Ademir da Guia. Eu nem te conto, Evair. Não, mas essa história é piada. E você e o Edmundo. Pra mim, foi uma semana inteira, quando ele comunicou, fomos comunicados que você vinha, a semana inteira eu não dormia Só mais. não acreditava que você vinha. Eu já tava assim, mas é hoje? Não é hoje, mas é hoje. Eu acordava, uma hora vai ser. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, muito obrigado. Agradeço mais, você é a pessoa... Super 10, show de bola. Muito obrigado. Fabrício, você vai se despedir, aí a gente vai se despedir do Evair e você vai cantar uma música pra ele. Eu vou te dizer uma coisa, esse negócio de música tem que parar aqui, viu, cara? Não pode parar. Tem que parar, viu? Mas vamos lá, eu obviamente tenho sempre mandar um beijo pros meus filhos, né? Pra minha esposa e pra minha mãe também, que ela pede pra mandar. Agradecer o Evair pela presença, em nome da torcida do Palmeiras, Evair, muito obrigado. O que você fez pela gente... Cara, eu não tenho palavras para descrever. Impressionante como a gente não tem palavras para descrever. Eu acho que naquele dia, no dia 12 de junho de 1993, eu acho que todo palmeirense estava junto com você dentro do campo, eu estava dentro do estádio. Aquele teu chute de pênalti no pé direito lá, a bola para um lado e o Wilson, né, pro outro, eu acho que ela foi uma libertação, cara. Eu tô inteiro. Quase nenhuma classe pra bater na bola. Não tinha classe pra bater na bola. Eu quase caí do estádio aquele dia. Eu preciso fazer uma última pergunta. Esse jeito de bater o pênalti, você que... Sim, foi treinado. Sua foi treinado a vida toda dessa maneira. Você pode ver que em determinados momentos a gente vinha de cabeça baixa, olhando a bola, mas quando chegava, erguia a cabeça para poder ver bem o goleiro, né? Aquele trote. Aquele trote nunca existiu na história depois um jogador com tanta classe pra bater na bola. E a única certeza que a gente tinha quando ele ia bater o pênalti, que realmente ele ia fazer o gol. Ele a gente sabia que ia fazer o gol. Você perdeu pênalti na vida, velho? Perdi alguns, perdi até pelo Palmeiras. Perdeu pelo Palmeiras, né? Perdi, pequeno, se eu não me engano. Foi contra o Ceará. Foi aqui no Parque Antártico. Caramba, porque eu não lembro disso. Eu não lembrava. Mas olha o detalhe. Perdi um pelo Palmeiras. Puta vida, meu. Então Evair, obrigado pela sua presença. É uma honra. A gente faz questão, o que a gente puder também ajudar a divulgar o programa. Ah, sim. Colaborar e assistir, né? E assistir, ouvir, né? O programa. Para nós é uma honra. A casa aqui do Pode Cornetar tá sempre aberta para você. Eu vou aproveitar aqui. Ô, gente, segue a gente no Instagram. Aproveitar para fazer nosso merchan aqui também. Aproveitar para te presentear com uma camiseta do Pode Cornetar. Pode Cornetar. E uma caneca do Pode Cornetar. Opa! Pra você levar com carinho pra lá, lembrar da gente. Todo palmeirense é corneta, não tem jeito. Dá uma fora Barros pra ele, Bonetti. Vou dar também depois uma fora Barros pra ele. Quero agradecer demais a sua presença. Obrigado. E as suas considerações finais, que você pode falar aí pro torcedor palmeirense. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço a vocês, muito obrigado pelo convite e dizer ao palmeirense a vocês que são palmeirenses, né, gosta demais do time,
que para mim, mais do que nunca, foi sempre uma honra vestir essa camisa. Eu vesti ela com muito orgulho e tenho assim uma satisfação muito grande de poder, por onde eu passo, ter o respeito do torcedor como vocês. Para mim isso é o que realmente vale, é o que realmente me deixa muito gratificante por isso. E 126 gols, né? 126 gols, 126. A gente gritou 126 vezes o gol do Matador. Fabrício, em homenagem ao Evair, ele vai estar do seu lado pra Não, você vou cantar por causa dele. Porque o Palmeiras, o time do Palmeiras, viu, seu Veiga? Presta atenção e vai treinar, viu, seu Veiga? Pelo amor de Deus. Veiga. Pelo amor, vai treinar, viu? Nosso ídolo também. Só mais uma outra coisa. A gente tem a promoção de se a gente alcançar 500 inscritos no programa, né? Explica um pouquinho, Nelson, você que sabe, vai. Nós vamos fazer um sorteio de um jogo especial no Allianz Parque pra vocês aí, com acompanhante, não é isso, Castaldo? Isso. Isso. Lá no camarote. E era isso. Também, a hora que o Evair quiser, a empresa que eu dirijo tem um camarote dentro do Brasa, tá sempre convidado, é só avisar o pessoal do Bonete, você vai com a gente assistir. Contra o São Paulo, acho que é em agosto, eu não sei, eu venho para assistir o jogo. Mas você vai assistir aonde? Lá? Eu vou assistir em algum camarote ali. Tá convidado, Não, só tem 10 pessoas me acompanhando, só cuidado. Tá bom. E era isso que eu queria falar, gente. Então, em homenagem ao Evair. Peraí, a vinheta. Vamos chamar E ao Rodrigo, que tá aqui, que é o assessor também. Obrigado, viu, Rodrigo? Peraí que vai rodar a vinheta. Assessor não, ele é meu chefe. Pô, puta, desculpa. Porque o Fabrício, a gente chama ele carinhosamente de Ulisses Costa do ABC. Não parece o Ulisses Costa da isso, Rádio realmente. Né? Aí a gente solta a vinheta. Ô, Vitão, só que põe a câmera no Evair e no Fabrício, porque para o Evair ver o Fabrício fazendo homenagem para ele. Roda a vinheta, grande Fabrício, o tenor. Tá aquela vida, velho. Ulisses. É assim, ó, em homenagem ao Evair. Come sei bella, più bella stasera, Mario. Splende un sorriso di strela degli occhi tuoi blu. Anche domani destino, domani sarà. Oggi così no destino per se sospirar, non pensar, parlami d'amore. Palmeiras, tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli per l'amor, e anche di storno cincillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più, parlami d'amore, Palmeiras. Tchau, gente! Obrigado, Evair. Obrigado, pessoal que tá com a gente. Valeu, gente! Semana que vem com mais um Pode Cornetar. Valeu! Valeu.